Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri e hoje eu vou comentar o porquê que a Angela Borges não venceu a Arnold Classic Ohio na categoria Wellness. Ela acabou ficando em segundo lugar. Muita gente achava que ela fosse ficar na primeira colocação. Até os comentaristas do evento acharam isso, né, que ela deveria ter vencido. E eu vou explicar o porquê que ela ficou em segundo e não tem nada a ver com politicagem dela competir em outras categorias anteriormente. Tá tudo relacionado ao físico dela. Mas antes, se você desejar mudar o seu hábito alimentar, está procurando um nutricionista, vocês podem me mandar mensagem aí no Instagram, como NutriBruno, ou me mandar um e-mail, nutribruno1@gmail.com. Os links vão estar aqui na descrição abaixo. Primeira coisa, né, a gente precisa entender as regras da categoria. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas o link vai estar na descrição. Mas basicamente o tronco não pode estar muito desenvolvido, né? O inferior tem que estar muito mais desenvolvido que o tronco. Não pode ter muita aparência nos gomos abdominais. Desenvolvimento de quadríceps posterior, de glúteo, né? Não é muito especificado ali nas regras, mas o mais importante do que a gente ler as regras é a gente ver como os árbitros interpretam isso, né? É a mesma coisa das leis, a gente pode ler a lei, mas não cabe a nossa interpretação da lei ou da nossa Constituição. O que cabe é a interpretação do juiz, né? Que a gente chama de jurisprudência, é como os juízes julgam caso a caso. Então, é isso que a gente vai acabar fazendo aqui. Primeira coisa, então, a gente vai ver o Mister Olímpia, que é o maior campeonato da NPC, né, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que ele seria, então, a jurisprudência para a gente ver o que os juízes querem, né, o que eles estão procurando nas mulheres para premiar elas. Então, a gente consegue ver aqui, então, as mulheres do último Mister Olímpia, que aconteceu ano passado, né, final do ano passado, então, a categoria Wellness. Eu não acompanho muito essa categoria, então tive até que fazer umas anotações aqui. Em primeiro lugar, quem ficou foi a Franciele. Em segundo, foi a Isabelle. Em terceiro, foi a Angela Borges. Em quarto, foi a Cassandra. Acho que é a Cassandra que está aqui no lado. Quando a gente vê todas essas mulheres aqui, primeira coisa que a gente já consegue bater o olho e ver que tem uma coisa de diferente. Quem que vocês veem aqui que está com uma pose diferente da do resto das competidoras, né? Se você for olhar bem, é a Angela Borges. Ela está um pouco diferente. Você repara que ela está, enquanto todas as outras mulheres estão com o ombro, né, para trás, né, como se com um peito cheio, né, com os ombros mesmo, o tronco, né, para trás, como se fosse mais reto. A Ângela, ela está inclinada um pouco para frente e com o ombro para frente, né? A cabeça de todas ali estão como se fosse olhar para o horizonte. A da Ângela está um pouquinho inclinada, tá? Então a gente consegue ver que pela pose a Ângela tá como se fosse uma posição um pouco mais desconfortável, como se alguém se ela tivesse um pouquinho mais nervosa do que as outras competidoras. Tá? Então, a primeira coisa. Então, vamos continuar aqui. O que a gente já consegue perceber? A Ângela, ela tem a mania de colocar o braço aqui na frente do glúteo. Então, você vai perceber que ela faz isso repetidamente durante esse campeonato e no outro também que eu vou mostrar no Art Classic. E qual que é o problema? Que a gente quer ver, né, ou melhor, os árbitros eles querem ver essa onda que tem aqui, né, entre a dorsal, a cintura e o glúteo. Geralmente, as outras competidoras elas colocam o braço um pouco mais para o lado, então você consegue ver o glúteo. Ela fica tapando toda vez, então a gente não consegue ter essa visão, tá? Então repara que ela está fazendo isso aqui agora, as outras não estão fazendo, tá? Ó, novamente, aqui a postura dela, né? Todas estão com os ombros um pouco mais abertos, ela está com o ombro um pouco mais para frente, né? A cabeça inclinada. Olha a pose delas, que estão bem diferentes, né? Então, a primeira pose aqui, o que a gente já consegue ver de diferente? Ah, as coxas da primeira colocada com a segunda, a gente consegue ver uma divisão do quadríceps posterior, a gente consegue ver marcações aqui da musculatura, né, entre uma e outra. Já na Angela Borges, embora a gente consiga ver, né, um pouquinho aqui da diferença do posterior para o quadríceps, isso é muito mais sutil. A gente consegue ver muito mais cortes aqui nas outras duas, né, que ficaram no primeiro e segundo lugar, do que comparado com a Angela. A diferença aqui também, ó, entre o quadríceps, o posterior e o glúteo é bem marcado nas duas. Já na Angela a gente não consegue ver isso. Dá um aspecto mais de soft, tá? Eu não vou ficar falando muito do superior, porque o superior não pode ser muito desenvolvido. Então, todos são mais ou menos a mesma coisa,
tá? Então o que importa basicamente vai ser da cintura para baixo. As costas a gente praticamente não vê porque tem um cabelo que fica tapando o tempo todo, tá? Outra coisa, panturrilha. Nas regras não se fala da panturrilha, mas claramente isso vai contar, tá? Eu já vou explicar para vocês mais para frente por que que conta. E a gente consegue ver aqui, ó, tá? Primeiro colocado tem até parece que tem duas panturrilhas aqui, né? A gente consegue ver o gastrocnêmio muito bem desenvolvido aqui. Na Ângela a gente não consegue ver esse desenvolvimento muscular. Já na segunda colocada, que é a Isabelle, também panturrilha muito boa. Todas as outras têm panturrilha muito boa, né? Essa daqui acho que ficou em... Não lembro a posição dela, mas olha o tamanho da panturrilha dela. Quem que não gostaria de ter uma dessas aqui? Uma panturrilha dessa, eu gostaria, né? Parece uma batata mesmo. Então, primeira coisa que a gente já consegue ver aqui. Primeira não, né? Segunda. Os glúteos. Novamente, se você olhar todos os glúteos, qual glúteo aqui que é diferente de todos os outros? Né? Vamos por parte. Repara que na parte distal aqui, na parte da inserção, todas as mulheres aqui, ó, tem a parte da inserção muito bem desenvolvida, que é o que chamam de gota, né? Se você for parar para reparar, parece uma gota invertida, né? Todas têm isso, né? Olha, bem desenvolvida aqui a parte baixa. Quem que não tem? A Ângela. O glúteo da Ângela é muito redondo, eu acho que é o mais desenvolvido, né? Tem mais volume, mas essa parte aqui da inserção não é muito desenvolvido. Isso aqui é por causa da genética dela, por causa do treinamento, enfim, são várias coisas, né? Mas repara que todas têm e ela não tem isso, tá? A terceira coisa, né? A posterior de coxa. Repare que o da Ângela, a gente não vê muito detalhe aqui, né? Olha da primeira colocada. A gente consegue ver que tem um cortezinho aqui nos isquiotibiais, né? Tem uma divisão. Na segunda colocada, ó, bem sutil aqui, mas a gente consegue ver. Obviamente que pessoalmente daria para ver muito melhor, porque aqui a resolução não é muito boa. Eu acho que tá em Full HD que eu estou vendo aqui. Mas e quando a gente diminui a resolução, quem mais prejudicado é quem tem mais definição, tá? Eu posso até fazer um vídeo depois explicando sobre isso. E aqui na Cassandra, que ficou em quarto lugar, repara que a gente consegue ver que tem um corte que fica bem nítido entre o posterior e o quadríceps. Tá? A Ângela também tem essa divisória aqui entre os isquiotibiais e o quadríceps, só que você consegue ver que é bem sutil. Olha a profundidade desse corte aqui, né? É muito maior. Panturrilha, mesma coisa, todo mundo tem bem desenvolvido, a Ângela não tem tanto assim, tá? Então, todas têm o formato de gota, né? Com exceção da Ângela. Nessa pose aqui, de novo, o braço da Ângela cobrindo o glúteo dela. Todas com o braço bem para trás, a gente consegue ver ó, a onda. Ó, vem a dorsal, a cintura, depois o glúteo. Dorsal, aqui a dorsal, cintura e o glúteo, só que ela tá com o braço aqui. Agora todas as outras a gente consegue ver naturalmente, tá? Panturrilha, novamente, a gente consegue ver muito bem desenvolvido da Cassandra, né? Até uma panturrilha muito bonita. Da Ângela, fica faltando aqui. Todas as vezes que essas atletas colocam a perna da frente, elas fazem uma contração. Então a gente consegue ver algum detalhe. A Ângela, a gente vê pouco detalhe nessa perna que está na frente, tá? Nas pernas de trás, as que estão sempre atrás, a gente não vê tanta marcação assim. Elas geralmente não fazem, elas não contraem tanto. Então a gente tem que focar nessa da frente aqui. Repara que o da Ângela, ela tem um quadríceps muito bem desenvolvido, mas a gente vê poucos cortes. A gente vê bem mais cortes aqui, bem mais cortes aqui e aqui também na Cassandra, tá? Eu estou só comparando as 4 primeiras porque é o que importa, né? Novamente, o braço da Ângela na frente aqui do glúteo dela. E a pose dela também, né? Sempre um pouquinho mais inclinada para frente. Aqui dá para perceber uma coisa. É óbvio que lá durante o campeonato os juízes não tem como pausar, é tudo fluido, né? Então seria você assistir o vídeo uma vez só, você não consegue ficar pausando. Mas repara que agora elas estão indo lá para trás, que a forma como elas andam, você vai ver que a Ângela ela é muito mais dura. Todas as outras parece que tem um gingado, principalmente a que está em primeiro e segundo lugar. Até a Cassandra também, né? Ó, repara para vocês verem. Ó como que elas têm um gingado e olha como a Ângela anda mais reto, né? Vocês podem até pensar assim, mas isso
não é critério de julgamento. Pode até não ser, mas lembra que quem está julgando isso são pessoas, são seres humanos, não são máquinas. E isso pode influenciar até no subconsciente da pessoa. Então, quando você vê um monte de atletas que você está julgando, você vê que tem duas andando de forma como se fosse um gingado e tal, e tem uma que está andando de forma mais reta, mais dura. Às vezes, inconscientemente, você começa a prestar atenção nessas que tem um gingado maior, tá? Chama mais a sua atenção. E lembre-se, né? O ser humano é dois pesos, duas medidas. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa que está andando de uma certa forma, você começa a olhar de um outro jeito, você pode ter uma tendência de encobrir os erros dela e ressaltar as qualidades, tá? Lembra que eu falei da panturrilha? Que não poderia, não estava nos critérios lá? Aqui nessa pose, quando elas se afastam, para mim eu acho que é mais importante. Por que os juízes estão pedindo para se afastar? Porque eles têm hipermetropia, eles enxergam melhor de longe? Não, né? Eles pedem para se afastar porque eu acho que eles estão querendo ver como um todo. É quando você vê mais de perto, você consegue ver grupo muscular por grupo muscular, você quer ver mais os detalhes. Quando elas se afastam, você vê como um todo. Como eu falei, da cintura para cima, como tem os cabelos aqui, e elas têm mais ou menos a mesma coisa, praticamente eles eu acho que não vão ser julgados. Então, eles vão ver essa parte aqui, ó, da cintura até os pés, como se fosse uma coisa só. O que tem de diferente aqui na Angela Borges? Primeira coisa, né? O glúteo, como já foi mencionado, mas olha agora as panturrilhas como fazem muita diferença aqui. Repara, é como se fosse uma peça só. Então, vamos colocar desde aqui, ó. Então, a gente tem um glúteo, tem o quadríceps aqui, o vasto lateral, né? Os isquiotibiais, a panturrilha. Olha como tem um formato bem harmonioso aqui. Novamente aqui, ó, bem harmonioso, quadríceps, panturrilha, novamente. Na hora que chega na Angela Borges, tem o glúteo bem desenvolvido, mas não é do padrão que eles querem. Tem as pernas bem desenvolvidas, mas na hora que chega na panturrilha, tá vendo aqui, ó, principalmente tem um buraco aqui. No próximo vídeo do Arnold Classic a gente vai conseguir ver bem melhor isso, tá? Que tem mais resolução. Repare que aqui falta um pouco de harmonia entre o quadríceps, o glúteo e a panturrilha, tá? Se essa panturrilha fosse mais desenvolvida, isso aqui ajudaria muito ela, né? Além também do glúteo, ó, novamente, as panturrilhas, ela não tem tanto panturrilha, mas no vídeo de alta resolução você consegue ver que tem uns cortes aqui no gastrocnêmio. Na Cassandra também, ó, muito bem a harmonia entre as coxas e as panturrilhas. Então, tá vendo? Ó, vocês conseguem perceber que aqui falta alguma coisa. Outra coisa, na hora que ela vai voltar, acho que agora que elas voltam, né? Deixa eu ver. Repara, todas viraram com com uma certa classe, né? Vocês veem que todas parecem estar confortável. A Ângela parece que está um pouco nervosa. Vocês conseguem perceber na reação que na forma como ela se porta ali, tá vendo? Os braços, olha, quase sempre cobrindo. Ó, ela andando, repara nas duas que estão ao redor dela. Tá vendo? Tem um gingado e ela fica mais dura. Ó, elas pegam o espaço da Ângela, entendeu? Novamente os braços aqui. Ó, todos com o braço bem separado e ela fica com o braço impedindo a gente conseguir ver o glúteo dela. Esse é um vídeo um pouco mais demorado, mas é uma forma de eu conseguir explicar para vocês. Geralmente as pernas que estão na frente, ó, sempre com um pouco mais de contração, embora a Franciele aqui não tenha contraído bem as pernas, a gente consegue ver a onda aqui, ó, tá vendo? Todas têm a onda, a gente não consegue ver na Ângela porque tá com o braço para frente. Novamente, a posição delas, né? A gente consegue ver, ó, a Ângela tá um pouquinho para frente assim, ó, todas as outras estão com o ombro para trás. Isso aqui que a Angela precisa ter, tá? Esse olhar de arrogância aqui, né? Essa pose de arrogância. Tá vendo que ela fica desconfortável, ó? Fica meio nervosa. Todas as mulheres estão com uma pose de arrogância, menos a Angela. Ela precisa ter essa pose para esse campeonato. Os juízes querem ver isso dela, entendeu? Bom, basicamente foi esse primeiro vídeo. Agora vamos ver o do Arnold Classic. Deixa eu pausar aqui. Aqui eu peguei um trecho só, que eu acho que é o que importa, a gente precisa ver o campeonato inteiro, tá? Só vai ter a comparação da Ângela com a Cassandra. Repara na forma que a Ângela tá andando. Normal, tá? Mas você vê a diferença da Cassandra. Como chama muito mais atenção. Olha o gingado que ela já vem, ó.
Naturalmente, se você tá ali na frente, você não conhece nenhuma das duas, você vai lá pra Cassandra, tá? O jeito dela chama atenção, né? Lembra que eu falei? A perna da frente sempre tem que estar contraída. Olha o da Ângela como ela contrai um pouquinho. Isso aqui é por causa de pose, tá? Não é que falta quadríceps nela. Tá faltando então ela contrair aqui o quadríceps para ficar mais marcado. O braço dela continua na frente do glúteo, então a gente não consegue ver a onda. A pose dela melhorou, ela já não tá tanto assim para frente, ela melhorou um pouquinho, não tá perfeito, mas já melhorou. Ó, as transições, transição boa dela aqui. Ó, novamente, a perna que tá na frente. O que a gente consegue ver aqui? Não consegue ver a onda dela, tá? Entre as proporções entre a cintura e o glúteo, que a mão tá na frente. O glúteo da Cassandra aqui está bem desenvolvido, ou seja, a gente consegue ver uma separação entre a coxa e o glúteo. Aqui na Ângela a gente não consegue ver. E a panturrilha, tá? Olha essa perna que está aqui atrás. Olha como a panturrilha dela é bem desenvolvida, como fica tudo harmonioso aqui. Olha como é que falta alguma coisa aqui na Ângela Borges. Todo mundo fala da cintura da Cassandra. Assim, óbvio que a da Angela Borges é bem melhor. Só que assim, na pose que ela tá fazendo ali, tá normal, tá? Até porque a categoria não exige vácuo, não exige que tenha gomos aparentes, então tá tudo ok. Ó, a Angela, ela conseguiu melhorar o glúteo, tá? A gente consegue ver que tá com um pouquinho mais de formato de gota, mas ainda tá faltando, né? Como o glúteo dela é muito hipertrofiado aqui na parte medial, isso tira um pouco desse aspecto. Então, se ela conseguisse diminuir um pouco a massa muscular aqui, ia ficar com mais esse aspecto de gota, tá? Igual a Cassandra tem. Os isquiotibiais aqui, a gente não consegue ver nenhum corte nas duas, mas a profundidade de corte, de separação entre o isquiotibial e o vasto lateral na Cassandra é maior. E as panturrilhas é como eu falei, um buraco que tem aqui na Angela Borges. A Cassandra não tem, então fica muito mais harmonioso o conjunto aqui. As duas andando, olha a diferença. Chama muito mais atenção a Cassandra, tá? Novamente, né? Se distanciou, você vê com um conjunto, né? Como se fosse uma coisa só. A panturrilha da Cassandra é bem melhor. Então, a gente olhando esses físicos, o que a gente consegue perceber? Que quem venceu o Olímpia, né, que foi a Franciélia e em segundo ficou a Isabelle, a Cassandra está com um físico muito mais parecido com elas do que a Ângela comparado com as outras duas, entendeu? Novamente, o quadríceps aqui é muito mais. A gente consegue ver as separações musculares, a panturrilha está melhor. A parte de cima, a prótese dela está muito para baixo. Tá, também acho que deveria. Isso aqui deveria estar mais para cima, né? Mas como eu falei, o tronco não conta muito, é mais a parte de baixo. Então, a Cassandra está muito mais parecida com as atletas que ficaram em primeiro e segundo lugar no Olímpia, ou seja, o que os árbitros estão querendo, do que a Angela Borges. Então, o que a Angela precisa melhorar? Primeira coisa, as poses, né? Ela precisa jogar os ombros um pouco mais para trás, olhar por horizonte, né? Ficar com o olhado para baixo com a cabeça inclinada. Precisa melhorar as panturrilhas, né? Tem um buraco ali na panturrilha, então precisa, como é que pode dizer? Hipertrofiar um pouco mais, né? Nunca vai ser 100% aquela panturrilha dela, porque é uma coisa anatômica, mas dá para melhorar. O posterior poderia ter um pouquinho mais de marcação ali, principalmente na hora que ela faz a pose. A hora que ela alonga, ela poderia contrair um pouco mais para tentar mostrar um pouco dos cortes, ainda mais a separação entre o posterior e o vasto lateral. Tá? Então, basicamente é isso. Então, seguindo a coerência do Mr. Olympia, eu concordo que a Cassandra tenha ficado em primeiro lugar e a Angela Borges em segundo. Você pode achar o físico da Angela Borges melhor, óbvio. Aí a gente olharia a Cassandra pensando no que ela poderia melhorar. Mas os árbitros escolheram um estilo, um padrão para wellness. Então, as atletas têm que se enquadrar nesse padrão. Pode ser que mude amanhã e as outras atletas, pode ser que a Angela Borges vença e depois outras atletas têm que se parecer com a Angela Borges, pode acontecer, tá? Mas só estou dizendo o porquê que ela ficou em segundo lugar, é por causa disso, tá certo? Então, se vocês concordam ou não concordam, comenta aqui abaixo, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever e até a próxima.